Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele e a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Capítulo 41 de Gênesis agora. Verso 37 a 44. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez a saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Irmãos, nosso texto dessa noite vai falar de um personagem que todos nós conhecemos, da história não só infantil, como a história também dos adultos. Uma experiência no passado que marcou profundamente dois grandes personagens, Potifar e depois Faraó. Mas tudo isso, por detrás, nós temos a ação soberana do nosso Deus. O texto nos leva, então, a pensar sobre o tema. É Deus que escolhe, é Deus quem separa. Neste contexto, irmão, nós temos aqui na nossa caminhada do nosso dia a dia, em especial, nesse dia, nós temos aqui que todas as pessoas que recebem um mandato ou recebem uma convocação para exercer uma autoridade, devem fazer isso com toda a firmeza, com toda a convicção de que foi conferido. Nós vemos isso, então, no dia em que nós marcamos com a nossa eleição, que mais cedo ou mais tarde nós teremos alguém que foi eleito na cidade de São Paulo, ou os nossos vereadores. E a gente pensa nessa caminhada política do nosso país, pensando como fazer isso, olhando para o contexto bíblico. Nós sabemos, irmãos, que também encontramos pessoas que são eleitas, são escolhidas
para exercer esse mandato com seriedade, com honestidade, no entanto, se corrompem. E muitas vezes nós ficamos frustrados, não só com aquele cidadão que foi eleito ou com os demais da sua maioria. Ficamos tristes pela a sua derrocada em não fazer a coisa correta. Mas nós temos isso também, irmãos, infelizmente, com tristeza, no campo espiritual da igreja. Deus levantou homens para serem reis sobre Israel, sobre o povo de Deus, e os profetas que Deus levantou para chamar a atenção vários reis que andaram não de conformidade à palavra de Deus. Foram eleitos, foram escolhidos pelo povo, aprovados sem dúvida por Deus, mas não exerceram o bom ministério. Também nos nossos dias, nós temos pastores, presbíteros, diáconos, que não exercem bom ministério também. São eleitos por uma assembleia, a assembleia espera do seu líder, daquele que foi escolhido, para exercer o ministério com muita seriedade. Mas nós tomamos conhecimento ali e acolá, em determinadas igrejas, presbíteros, pastores, diáconos, que são exonerados, são despojados do seu ministério por não desempenhar bem a sua função. Então, o que nós queremos e esperamos com grande expectativa no dia de hoje, em que nós exercemos a nossa cidadania com os governantes municipal, seja vereador ou seja o prefeito, que sejam pessoas que compreendam de que por detrás de tudo isso, com certeza serão alertados, à luz daqueles que foram escolhidos pela palavra de Deus, que há um Deus soberano. E Deus é que constituiu, Deus é quem escolheu, Deus é quem colocou naquele lugar para exercer com autoridade o seu ministério. E, às vezes, alguns têm um caminho difícil, apertado, e chega ao posto elevado. E agora precisa exercer com seriedade. O nosso texto mostra isso, desse personagem que, por um ciúmes da família, por ter seus irmãos, assim, uma grande tristeza por ter um certo carinho também por parte dos pais em relação a José, fizeram de tudo para que ele fosse expulso de dentro de casa. Nós conhecemos a história, chegou ao ponto de dar a informação aos seus pais de que ele estava morto e tudo estava encerrado. Às vezes acontece momentos assim também na história, de pessoas que passam por caminhos difíceis da vida, mas chega a um momento de encontrar a resposta que vem sempre e vem de Deus. José, então, viveu a sua vida como escravo, até chegar lá no Egito, e este homem, por Potifar, um oficial por excelência de Faraó, compra José para ser o seu mordomo, para ser o seu escravo. Ali virou um mordomo por excelência. Mas o texto mostra, irmãos, que Deus não deixa de abençoar, Deus não deixa de estender a sua mão daqueles que escolhe, mas daquele que submete à vontade soberana do nosso Deus. Nossa cidade será melhor se nossos governantes obedecerem à palavra de Deus. Foram escolhidos, mas se não obedecerem, serão punidos também pelo Senhor. Nós sabemos que nada fica impune diante da soberania do nosso Deus. Falamos pela manhã, em Daniel 2:21, de que Deus é que abate, Deus é que exclui, Deus é que tira e Deus é que coloca outros no seu devido lugar. Diante disso, irmãos, o que nós podemos tirar na experiência de José para que essa igreja aprenda, e todos nós, de que somos instrumento do Senhor em momentos diferentes, não só no aspecto da Câmara Municipal ou de qualquer outro segmento político do nosso país, mas como igreja, como família, como povo de Deus, que Deus inseriu sua vida e a sua família dentro dessa sociedade. Então, a primeira coisa que destacamos nesse texto, que é relevante e importante para o eleito de Deus, é que Deus
é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. Isso é importante. Mesmo que os caminhos sejam difíceis, mesmo momentos apertados ali e acolá, não esqueça que Deus é o Senhor da sua vida. Ele o escolheu, Ele o chamou para fazer parte da igreja gloriosa de Cristo Jesus. Entenda que mesmo nessas circunstâncias, Deus está contigo. Veja que José enfrentou momentos difíceis, momentos apertados, mas ele não deixou de estar no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui no capítulo 39, no verso 2 diz assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O verso 21 do capítulo 39 diz assim, no verso 21, capítulo 39, verso 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José. Versículo 23 ainda do capítulo 39, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele. Mesmo no momento em que ele teve que passar por uma prisão, não deixou de ter a ação soberana de Deus sobre a sua vida. Aquele momento apertado que ele podia questionar e dizer assim: não vejo a hora de sair desta prisão e eu vou tomar alguma iniciativa e não vou mais andar no caminho do Senhor, vou seguir o rumo da minha história. Não, não foi assim. José, mesmo aquela prisão injusta, mas ele era obediente a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que nada está fora do controle de Deus, se nós estivermos também no centro da vontade de Deus. Quando o apóstolo João escreve na sua palavra, ele vai falar dessa eleição. Não fosse vós que escolheste a mim, eu que vos escolhi. Então, se Deus é que nos escolheu, Ele espera de nós essa sintonia de estarmos obedecendo a sua palavra. Agora, nós sabemos que, como eleito de Deus, nós temos a presença do Senhor na nossa vida. É necessário que nós façamos o bem. Façamos o bem. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz que todo homem comete pecado quando ele deve fazer o bem e não faz, né? Então, a nossa vida cristã não é porque alguém, em dado momento, fez algo que contrariou você ou a mim, e nós ficamos assim chateados e vamos revindar. Não é esse o princípio bíblico. Não é esse o ensino que a palavra de Deus diz. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 12. Nós devemos pagar o mal com o bem. Se depende de nós alguma coisa, é fazer o bem. A vingança, diz Romanos 12, 17, pertence a Deus. José tinha de tudo para, mais tarde, fazer vingança. E não foi isso que José fez na sua vida. A palavra de Deus diz assim que quando há sábia direção, quando não há sábia direção, melhor, o povo cai, o povo perece. Diz o rei Salomão, em Provérbios 11, 14. José, porém, era firme no seu coração. Por isso, Deus o abençoava. Tudo que José fazia na casa de Potifar prosperava. Tanto que o texto nos revela que Potifar só sabia o pão que ele comia. Mais nada, ele tinha controle das suas economias, das suas finanças, de tudo que era da casa de Potifar. Tal era este homem bem próspero e abençoador que era José na casa de Potifar. É isso que Deus espera de nós como igreja. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, sim, mas não cabe a nós como igreja também viver o papel da vingança, da perseguição, da violência. Cabe a nós expressar o sentimento que Deus colocou em nós como igreja do Senhor, porque Ele que nos escolhe também para fazer o bem. Cada homem cristão, claro, ele almeja uma liderança, e ele tem essa liderança na sua casa. Por exemplo, um pai de família. Cada um de nós é um pai de família,
temos aqui responsabilidade que Deus conferiu para cuidar da nossa casa. Se nós cuidarmos bem da nossa casa, é possível que cuidaremos bem também num segmento maior. E quem sabe amanhã depois, algo que Deus possa permitir na vida de cada irmão chegar a um posto mais elevado. Quando nós lemos lá na palavra de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte, que aquele que exerce uma liderança e deseja ser um oficial da igreja, ele precisa governar bem a sua casa. Veja, ele não pode ser um diácono, ele não pode ser um presbítero, ele não pode ser um pastor que não saiba governar, administrar a sua casa. Então, se ele administra bem o seu lar, ele é um líder por excelência também na igreja e, por conseguinte, no nosso segmento elevado da nossa igreja, presbitério, sínodo, Supremo Conselho, por que não dentro do contexto da sociedade também? Muitas pessoas se destacam na empresa. É um funcionário, de repente, pelo seu trabalho, ele é próspero, ele resulta em bom resultado para a empresa, ele começa a ser promovido. Ontem era um funcionário normal, hoje é um líder da empresa. Amanhã se destaca pela sua habilidade, porque a mão do Senhor é presente na vida de José, como na sua vida. Outra coisa que nós podemos olhar aqui é que dá testemunho da verdade. Que bênção, irmãos, nós encontramos pessoas que dão testemunho da verdade. E esse testemunho da verdade está diante de cada um de nós. E a Bíblia revela isto. Quantos líderes no passado deram testemunho dessa verdade? Deram testemunho em escala, seja familiar ou seja na corte. Quantos reis que destacaram pela sua obediência à palavra de Deus. Tornaram-se homens abençoadores na nação. Pessoas que Deus podemos destacar aqui, como Sansão, Gideão, Débora, Saul, Davi, Salomão, Ezequias, tantos outros personagens da Bíblia que se destacaram pela sua liderança política, mas também pela sua firmeza em momentos difíceis. Mas é verdade que alguns deles fracassaram, desobedeceram, foram punidos, foram disciplinados, mas alcançaram a bênção do reino de Deus. Agora, o que acontece com José quando anda na presença de Deus, quando vive e dá testemunho da verdade? É colocado num posto elevado de ser uma pessoa que pode administrar não somente um grupo menor, como uma própria nação. No capítulo 41, quando nós lemos, veja que Faraó fica feliz pela interpretação que José dá do sonho de Faraó. E começa a dizer a Faraó por que ele teve aquele sonho. E ele destaca e ainda dá alguma sugestão a Faraó. Faraó deve escolher alguém, você deve escolher uma pessoa para que comanda isso, porque acontecerá de fato isso no Egito. Depois de tudo isso, o que é que Faraó reúne seus oficiais? Quem é este homem? Quem é que nós vamos escolher para liderar essa situação no Egito? E aí Faraó diz, é este homem, é este jovem, muito jovem, mas é esse que será, de fato, o líder sobre todo Israel. E Faraó diz assim, acharíamos, porventura, homem como esse, quem há o Espírito de Deus? A que ponto chegou um pagão reconhecer que na vida de José não era outra coisa a não ser um Deus vivo e verdadeiro. E José, então, agora é elevado a um posto mais alto que podia ter no Egito, abaixo de Faraó. Mas ninguém podia tomar decisão a não ser as palavras de José. Irmãos, Deus faz isso. Fez no passado
fez no decorrer da história e faz nos dias de hoje. Não sei se Deus dará a nós um prefeito, ou um governador, ou um presidente, em algum momento da história, que possa fazer grande diferença na vida dessa nação. Mas eu não posso duvidar da ação soberana de Deus, porque é Deus que dirige toda a história. Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus é que faz com que certas pessoas que são desprezadas cheguem a um ponto elevado para ser bênção para o povo de Deus. Foi assim com José. Olhando para a situação que veio com a fome, com a seca durante 7 anos, o que aconteceu com o povo? Principalmente a casa de Israel, passando necessidade. Foram comprar no Egito. Conhecemos bem a história até que chega aquele momento, em Gênesis 50, quando José dá a conhecer aos seus irmãos. E ele diz assim: eu vim aqui não porque vocês fizeram mal, mas eu estou aqui por causa da ação de Deus na minha vida, em trazer até aqui para ser bênção sobre o povo de Deus. Irmãos, nada está fora da ação soberana de Deus. Então, por isso a igreja de Cristo precisa caminhar nessa confiança de saber de que tudo está sob a rege e a direção do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele deu aos seus discípulos essa responsabilidade de pregar, de anunciar a palavra, mas também diz que há momentos em que haveria perseguições, haveria prisões, mas haveria aquilo que Deus colocou para a sua igreja, salvação de vidas. Quando nós olhamos para o personagem mais que destaca no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, fora de Cristo, é claro, Cristo é o centro de toda a Escritura. O que é que nós vemos do apóstolo Paulo, depois da sua experiência em Atos 13? É um homem que tornou-se um instrumento em que Deus escolheu para ser bênção sobre a igreja do primeiro século. E a igreja começou a desabrochar, expandir, crescer e com a pregação da palavra de Deus, porque em Paulo ele estava no centro da vontade de Deus, dava o bom testemunho, como assim fez José, e agora o que é que Deus faz? Torna-se a vida de Paulo um ministério próspero, como foi também o ministério de José. E a gente vê na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem do apóstolo Paulo, a igreja expandindo, a igreja crescendo, a igreja se multiplicando, porque havia um homem que estava no centro da vontade de Deus. Não é diferente, irmãos, com a igreja também nos dias de hoje. Você pode ser uma pessoa que, imagina assim, o que eu faço na igreja? Eu sou uma pessoa menor da família, da igreja, sem expressão nenhuma. Você não pode imaginar o que Deus pode fazer se você estiver no centro da vontade do nosso Deus. Basta você descansar no Senhor. Irmãos, eu creio que assim como Deus fez com José, tornou-se o primeiro-ministro, vice-rei sobre todo o Egito. Deus fez com o apóstolo Paulo também um grande vulto da história da igreja. Deus também fez com um homem na Escócia, com o nome de John Knox. Ele olhou para a Escócia e viu um país totalmente pagão. E no seu clamor e na sua oração, ele disse: Senhor, dá a Escócia para mim, para Cristo, então que eu morra. E aquele homem, então, tornou-se um bandeirante da fé, e a Escócia veio conhecer o Evangelho com toda fidelidade da palavra de Deus pela boca de John Knox. E a Escócia tornou-se o berço do presbiterianismo ali naquela região. E vemos a igreja presbiteriana também da região da Escócia. Irmãos, Deus tem levantado no passado, não é diferente dos dias de hoje. Na minha vida, na sua vida, o que Deus espera de nós é que nós sejamos como um personagem
que tiveram destaque, não só como José, como Daniel, como Esther, Neemias, tantos outros que tiveram destaque no seu momento, na pátria ou sobre Israel. Não será diferente nos dias de hoje. Quando o rei Davi escreve no Salmo 33, verso 12, diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós queremos, irmãos, que essa pátria, ela conheça de fato o Evangelho de Cristo, vai começar de cada um de nós. É com nossa vizinhança, é com a rua que nós moramos, é com o nosso colega de trabalho, é com aquelas pessoas que estão conosco na faculdade, são aquelas pessoas que nós temos relacionamento próximo, que muitas vezes conversamos de tantos assuntos, falamos de tantas coisas e terminamos sem falar de Jesus. Não pode. Você não pode perder oportunidade de falar de Jesus. Interessante que hoje eu fui numa urna para votar, e quando eu estou lá para votar, a senhora olha para mim e fala assim: eu te conheço. E aí fiquei com medo, né? Eu te conheço, eu estou devendo alguma coisa, né? Depois eu falei: você conhece, mas eu não lembro de você, não. Mas eu te conheço. Então, de onde? Lá do condomínio. Mas eu não te lembro de condomínio? Não, mas eu vejo o senhor todo dia lá. E eu não consegui ainda captar essa ideia da mulher todo domingo lá no condomínio, né? No meu condomínio. Vou ver agora com mais atenção, né? Tanta gente que eu vejo. Então, a nossa vida tem que estar num bom testemunho, porque a cada momento alguém vai chegar até você: eu te conheço, mas eu te conheço pelo seu testemunho, eu te conheço pela sua posição, eu conheço pela sua fidelidade, pelo seu amor ou pelas coisas que você faz que engrandece as pessoas que estão perto e nós, como igreja, o corpo de Cristo. Todos nós desejamos, irmãos, uma nação para Cristo, não é? Mas se essa nação não vai ser todo brasileiro salvo por Cristo Jesus, não vai ser. Mas nós temos aqueles escolhidos que precisam ser alcançados e a obra está diante de cada um de nós. Foi assim com José, foi assim com o apóstolo Paulo e não será diferente nos nossos dias. Que Deus possa dar a nós, irmãos, não uma semana pensando nas coisas terrenas dessa vida. Agora temos a resposta, agora nós temos a solução, agora temos aquele que vai fazer isso e vai fazer aquilo. Não, o que nós podemos fazer, o que nós podemos nos posicionar como igreja para que façamos a obra do Senhor e que nós estejamos prontos para dar um testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Fez José no lar de Potifar, fez José com o lar de Faraó, fez o apóstolo Paulo com a sua conversão, com a igreja de Cristo Jesus em toda a sua caminhada. Não pode ser diferente. Eu e você no século 21, até que Cristo volta e vem buscar a sua igreja. Até lá, que nós sejamos também instrumento de bênção no lar, na igreja, na sociedade. E quando exigir de nós, da sociedade, que tenhamos um bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos, nesse instante...